roteiro da... Eu não vou dar essa reunião como extraordinária, eu vou colocar ela como ordinária e quero pedir a permissão. Cadê o nosso diretor das comissões? O diretor das comissões está aí? Para que ele transforme em ordinária, porque como essa reunião ela acontece quinzenalmente, e ela acontece quinzenalmente nas segundas-feiras e neste horário, então, portanto, ela não precisa ser extraordinária, porque nós deixamos algumas datas previamente agendadas por uma questão de segurança de plenário, viu, diretor? Então, eu estou transformando essa reunião, que ela está com caráter de extraordinária, para ordinária, porque as reuniões ordinárias elas acontecem quinzenalmente nas segundas-feiras e nesse horário. E nós não estamos fazendo essa reunião fora de uma segunda-feira e no horário regulamentar. Porque o mês passado não houve reunião ordinária e, por isso, como a gente tinha preservado algumas datas, achou-se que só naquela data seria ordinária. Mas não, está dentro da quinzena, é ordinária, então nós vamos ver quantas ordinárias já foram feitas, doutor Marcelo? Esse ano. Então, é a primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. É só transformar isso nos anais da casa, porque a reunião, na verdade, é ordinária. Nós vamos estar começando agora às 18h30, e nós temos quórum para iniciar a reunião. Nós vamos dispensar a leitura e a aprovação da ata anterior, e também as correspondências recebidas. Nós vamos estar fazendo essa parte no segundo momento, tendo em vista que ainda não pôde estar aqui junto conosco o deputado Chambinho, para que a gente possa estar deliberando e apresentando o relatório de algumas matérias, e até mesmo distribuir. Não tem problema, que nós podemos fazer essa distribuição sem problema de relatoria. Mas a relatoria, eu dependo dos deputados, dos parlamentares. Então, por isso, nós vamos deixar essa parte para, assim que a gente tiver os parlamentares que compõem a comissão para dar quórum para a gente deliberar, a gente vai deixar para essa parte posterior. Agora, nós vamos passar para a parte das comunicações. E na parte das comunicações, hoje nós vamos ter uma palestra que vai ser ministrada pela médica veterinária especialista em psiquiatria veterinária, doutora Letícia Barcelos da Costa, que vai falar sobre o tema cães e humanos, compreendendo ataques caninos e a responsabilidade dos tutores na prevenção. Ela que entende bem dessa matéria e vai estar nos ajudando nesse debate, tendo em vista que a gente teve, no mês anterior, esse início de ano para cá, nós tivemos 4 ataques de caninos no município de Vila Velha, aqui pertinho, tivemos um outro no município da Serra, e são recorrentes os ataques de animais a humanos e a outro animal, por conta do tutor ele ainda ignorar algumas reações que são naturais de um animal que ele não tem o nível de inteligência que o ser humano tem. Por isso, ele é um animal denominado de racional. Então, ele faz muita coisa por instinto, por território, uma série de questões que a gente vai poder compreender melhor. Posso até estar falando uma besteira, doutora, mas que a gente vai compreender melhor aqui por conta de estar tentando auxiliar esses tutores a necessidade de usar a guia, de usar a coleira, de usar a focinheira, no caso de algumas raças de animais, para evitar esses ataques e também orientar as outras pessoas que têm cães menores, porque muitas vezes o animal maior, ele acha que aquele cãozinho menor ele é um agressor, ele vem para agredi-lo, e tudo isso, muitas vezes, as pessoas elas não fazem porque elas desconhecem algumas questões e acabam se colocando numa situação ruim, porque acaba se colocando numa situação de crime e colocando pessoas, humanos e animais em situação de risco. Então, por isso, a necessidade desse debate, devido aos recorrentes problemas que nós enfrentamos neste início do ano, com animais e atacando pessoas. Graças a Deus, a gente não teve problemas maiores com humanos, mas tivemos um animal que morreu em decorrência desse ataque. Um animalzinho de estimação, só quem perde um animal de estimação, um animalzinho desse,
não digo nem de estimação, mas um animal que é um ente da família que sabe a dor da perda. Eu acabei de perder, no domingo, um animalzinho que estava com a gente há 10 anos, nós ainda estamos muito abatidos com essa situação. Hoje que nós conseguimos fazer o enterro do animalzinho, então, assim, é uma coisa muito dolorosa para quem tem animal, para quem ama animal, para quem cuida do animal, né? E que ele, no meu caso, foi um problema de doença, mas está um animal sadio, saudável, ele é atacado por outro e perde a vida num ataque que poderia ser evitado. Então, a gente está aqui exatamente para poder discutir isso. Eu vou pedir à doutora Letícia Barcelos da Costa que ela tome assento na mesa junto conosco. Eu vou botar ela aqui na mesa. Se ela quiser usar a tela, aí a senhora pode ficar à vontade, em pé, para poder fazer como melhor a sua apresentação. Ou se achar que faz melhor aqui sentada junto conosco, a senhora fique à vontade. Eu prefiro em pé. Então, fique à vontade. Nós vamos estar lhe dando a palavra para que você possa estar explicando para a gente, doutora Letícia Barcelos da Costa, por que esses ataques caninos, a responsabilidade dos tutores na prevenção, o que fazer para evitar esses ataques. Esses ataques, eles acontecem sempre dos maiores, são animais maiores, animais que são cães de guarda, ou qualquer animal pode estar propenso a cometer ter esse tipo de atitude. É só entre cães com gato, esse negócio de cachorro e gato não dá certo, isso é verdade? Né? A senhora pode nos ajudar nisso. A gente está precisando da sua orientação. Eu queria agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui, ter um espaço para poder falar sobre um pouco de comportamento, e é justamente isso. Eu montei uma apresentação voltada para que vocês entendam por que os ataques acontecem, né? Eu acho que até para o tutor poder prevenir o que a gente pode fazer, a gente precisa entender por que aquilo aconteceu. Então, eu montei já mais ou menos assim para tirar um pouco das tuas dúvidas que você falou ali, vai estar tudo aqui, né? Eu gosto de ficar em pé porque eu me movimento bastante, eu sou um pouco mais agitada, então, né, eu só vou cuidar para não cair aqui. Tá, cuidado, porque aí tem um degrau aqui atrás. Eu pediria que tirasse essa cadeira para a doutora poder se movimentar melhor. Antes, porém, doutora, eu gostaria de agradecer a presença de Isis Rangel Garcia Menezes, gerente de bem-estar animal do município da Serra. Cadê a Isis? Obrigada, Isis. Mariana Antunes e Milena Melotti, da Prefeitura da Serra. Cadê Mariana e Milena? Obrigada pela presença de vocês. Tatiana, que é do Conselho Regional de Medicina Veterinária, está aqui representando o nosso presidente. Muito obrigada pela presença. Eu quero também agradecer a Maria Aparecida Zanotelli Fernandes, que está representando a doutora Luciana Tibério, que é secretária de Meio Ambiente de Cariacica. Muito obrigada pelas presenças. Com a palavra, a nossa expositora de hoje, a doutora Letícia Barcelos da Costa. Então, primeiro, a gente precisa entender o que são os ataques, né? Então, a gente coloca assim, eu peguei essa frase porque ela fala bem o que, né? Um ataque canino é um comportamento agressivo e violento de um cão direcionado a uma pessoa, outro animal ou objeto. Então, a gente entende que o ataque é uma resposta, né? Ele vai ser resposta a algo que está acontecendo. Pode passar. Então, a gente precisa entender que pode mudar a apresentação, que é outra, que está faltando um slide importante nesse. Ah, não salvou a outra. Ah, tá. Posso pegar o... Deixa eu pegar na minha... Só um minutinho. Pendrive. Que o slide que eu coloquei ele é muito importante. Eu coloquei depois, que é para ensinar vocês a comunicação dos cães. Que os cães eles se comunicam para a gente com o corpo, né? Enquanto a gente fala, os animais eles conversam com a gente com o corpo.
Então, a leitura corporal ela é essencial para a gente estar entendendo os cães e até entender os ataques e prevenir, né? A gente tem que estar um passo na frente na prevenção, e é exatamente isso aqui. Isso aqui foi desenvolvido uma escada de agressividade, né? O cão, o ataque, isso entendam, todos os animais da natureza, eles evitam o confronto. O confronto é a última coisa que eles vão fazer. Porque o confronto, gente, eles vão gastar energia, eles podem se machucar e vão ficar vulneráveis. Então, é a última coisa. Até chegar no ataque, eles dão vários sinais. E começa com sinais muito sutis. O lamber o focinho é um dos mais que as pessoas mais confundem. É uma coisa muito simples, é uma coisinha assim. É uma lambidinha, a gente chama de licking. Né? E o pessoal acha, nossa, o cachorro está lambendo os lábios, ele está gostando. Não, é o primeiro sinal de eu estou desconfortável. Depois, ele vai subindo. Ele fez isso e ninguém respeitou o espaço dele, por exemplo, ele vai para bocejar. Bocejar é um sinal de desconforto dos cães. Se ele estiver fora do contexto, por exemplo, o cachorro acabou de acordar e ele bocejar, tudo bem, está cansado. Só que ele está, por exemplo, na mesa do veterinário. Ele vai lá e boceja. Não é porque ele está com sono. Ele está dizendo, eu estou desconfortável aqui. Se esse sinal não é respeitado, se não param de mexer ou fazer aquilo que ele não está gostando com isso, ele sobe. Ele fica com o corpo rígido. Isso é mais fácil da gente entender. O cachorro ficou todo rígido, a gente começa a entender. Né? Não aceitou, ele vira o corpo. Ele tenta sair da situação. Ele tentou sair, não deu. Ele late, ele rosna. Entendo aquilo de cão que ladra não morde, isso é verdade. O rosnar do cachorro é tipo assim, eu não quero brigar com você, mas eu tenho isso aqui. Muitas vezes ele mostra o dente inteiro, ele abre a boca inteirinha. Ele está mostrando como se dissesse, vendo? Olha aqui, eu sou forte. Você vai vir? Mas assim, não venha. Né? E aí, ele vai para o avançar. Nem sempre o avanço vem com ataque. Ele avança, você sai, ele respeitou o meu espaço, e o cachorro sai. O morder é a última. E ainda tem o abocanhar. Tanto que, quando eu atendo casos de agressividade, de ataque, eu pergunto, como foi a mordida? Porque tem diferença. O abocanhar, ele só bate. É tipo assim, sabe quando você dá um tapinha na pessoa assim, para? É mais ou menos isso. O morder é quando morde e aí sacode e não larga. É a última. É a última coisinha ali. Está ali no topo. Ele não teve... Ele mostrou vários sinais no caminho que ele estava desconfortável, não foi respeitado, e daí ele morde. O que acontece quando um cão tem diversas vezes isso não respeitado? Ele aprende que não adianta. Não adianta eu rosnar. Não adianta eu tentar sair. A única coisa que funciona é morder. E aí o cão vira um cão mordedor. É o que acontece muito com o pincher, os cachorros muito pequenininhos. Desde pequenininho, eles não são respeitados porque o pessoal acha fofo o pincher rosnando. E aí ele morde. E aí a pessoa, parou. Aí ele, então, para eu sair dessa situação de desconforto, eu tenho que fazer o quê? Morder. Pronto, você tem um cachorro mordedor em casa. E só que nos grandes, normalmente, quando rosnam, as pessoas param. Só que pensa que ele deu vários sinais antes, só pararam no rosnar. E aí, o gatilho do rosnar para subir é muito grande. Pode passar. E aí, por isso que a gente diz, os cães não atacam do nada. A gente fala, nossa, o cachorro foi lá e mordeu do nada. Não é do nada. Nunca é do nada. Aconteceu alguma coisa antes, é resposta a alguma coisa, não foi do nada. Os animais, quando eles estão em situação de desconforto ou de medo, são 3 atitudes que eles podem tomar. Luta, fuga ou congelamento. Congelamento é aquele cachorro que você vai lá, congelou, fica assim, paralisado, imóvel. É um sinal que ele está em medo extremo. Isso aqui, os cães, eles são seres sencientes. Eles sentem emoções, mas eles não conseguem fazer pensamentos complexos que nem a gente. Então, a gente consegue pensar. A gente acha, não, o cachorro ele atacou porque ele não gosta de cachorro XYZ. Ele foi... Não, gente, ele não consegue ter isso. É uma situação de medo, que ele teve uma experiência ruim com aquilo dali, e quando ele se vê na situação de novo, o organismo dele aciona um desses mecanismos. Luta, fuga ou congelamento. Isso serve para cães, gatos, todos os animais, inclusive o ser humano. Isso aí, a gente, em situação de medo, a gente ativa um sistema
que a gente chama que é o sistema simpático, e ele vai dar uma resposta dessas. Mas o que vai influenciar? Por que um cachorro ele ataca e o outro foge? Como é que a gente sabe, né? Por que vai fazer essa diferença? A gente tem a questão de genética, né, e raça. Isso é um assunto super polêmico. As pessoas dizem, raça X, Y. Todo mundo diz que o pitbull ataca, que ele foi isso. A gente tem que pegar e passar o quê? O pitbull, como é que ele foi feito? Né? Vamos falar de pitbull, tem outras raças, Staffordshire. São raças que foram melhoradas ou selecionadas geneticamente pelo ser humano com um propósito. Você tem cachorro, o Border Collie ele foi selecionado geneticamente para trabalho, para juntar as ovelhas. Você tem cães que foram selecionados pela força, pela agilidade. Então, isso, o fator genético, ele influencia? Sim, porque cão que foi selecionado para a luta, provavelmente, numa situação de desconforto, ele vai para a luta. É mais ou menos assim. Só que a gente tem a história pregressa, que a gente chama que é a vida do animal. Né? Tudo dele, tudo ali o passado dele, tudo que ele passou, experienciou. Isso, ele às vezes fala mais do que a genética. Ele vai se somar à genética, mas ele é um fator assim muito mais determinante. Pode passar. Porque a gente fala que a história vem lá do útero da mãe. Isso a gente já sabe, seres humanos falam já isso, né? E a gente sabe nos filhotes que tudo que a mãe passou na gestação, ela passa para o filhote. A questão, isso aí é hormônio, gente. Cortisol elevado, estresse, medo, ela passa para o filhote. Então, você tem uma predisposição a ter um filhote que se estressa mais fácil. Mais ou menos assim. A gente vai ter a questão da socialização. O que é a socialização? É apresentar o cão ao mundo. Né? Ele, desde filhote, tem um período de ouro de neurodesenvolvimento que é de 3 a 4 meses. Se nesse período ele não for apresentado ao mundo, ele pode ter medo de tudo. Ou se ele passar por experiências muito ruins nesse período, um filhote passando fome na rua, um filhote que apanha, ele aprende que o mundo é ruim, por exemplo. Se ele apanha por um homem, ele pode fazer associação que todo homem ele vai apanhar, porque ele grava. Os cães têm mais de 400 milhões de receptores olfativos. Eles conseguem gravar tudo do ambiente, questão olfativa. Nós temos 3 a 5. A gente não é nada perto deles. Então, se um cachorro entrar aqui, ele vai sentir que eu estou com cortisol elevado, porque eu estou aqui falando, ele vai sentir. Ele vai sentir o cheiro dele, ele consegue pegar o cheiro de todo mundo e o ambiente que aconteceu o evento. E se nessa fase acontecer algo ruim com algo específico, o que vai acontecer? Ele vai fixar na mente dele. Então, essa parte... E aí o que a gente entra em traumas. Os traumas que o animal vive, ele fica gravado na mente dele. E se ele vai sendo repetido, a gente fala que ele vai consolidando e ele evoca. Cada vez que ele passar por algo parecido, ele vai lá naquela caixinha de memória e pega, olha, isso aqui é muito ruim. E grava, cada vez grava mais. E isso molda o cachorro. Então, por isso que às vezes a gente pega um cachorro, que eu falo que um cachorro que morde, ele aprendeu que aquilo dali é o meio de defesa dele. E a gente fala de treino. Porque tem cão que é treinado a atacar. Então, tem cão de guarda. Tem comando e tal. Ainda principalmente se for treinado por um profissional ruim. Que aí não vai generalizar. A gente tem muito, né? É uma profissão que não é regulamentada. Então, a gente pode ter qualquer um treinando e daqui a pouco treina errado e um cachorro desse escapa e morde alguém na rua porque ele está fazendo só aquilo que ele foi treinado para fazer. E aí a gente tem uma questão que a gente entra assim, a gente entendeu que os ataques não são do nada, que aquilo dali, o animal ele responde ao que ele aprendeu, né? A vida dele, a gente está vendo que é uma resposta fisiológica a algo que aconteceu. Por exemplo, um animal com dor, ele pode morder. Quem faz resgate sabe. Às vezes, na hora que você resgatou um animal, ele estava com muita dor, ele cravou o dente quem foi pegar ele. E depois o cachorro extremamente dócil. A dor, ela faz isso. Então, a gente sabe que aquela mordida foi uma resposta a algo. E aí, a gente vai falar sobre
Eu não vou entrar em lei, tá? Porque eu sou lei, a minha área é isso aqui. Eu vou entrar na questão que eu vejo no meu dia a dia. As pessoas, que nem você falou, os cães são membros da família. Né? As pessoas estão tratando o cachorro como filho. Só que esquece que é um cachorro. Que ele vai ter comportamentos de cachorro. Ele não vai conseguir. As pessoas, eu treino meu cachorro para andar sozinho, né, na rua. Só que ele é um cachorro. O cachorro gosta de ser cachorro. Ele tem os instintos dele, tem as necessidades de cachorro. E eu falo, se você quer tratar um cachorro como uma criança, trata como se fosse uma de 1 ano. Eu, com meu filho de 1 ano, eu não saía de perto dele, ficava. Eu cheguei a andar com ele de coleira no shopping, porque meu filho saía correndo. Então, a coleira, a guia, ela é uma forma de segurança. E a partir do momento que as pessoas começam a tratar isso, mas é meu filho. Eu não vou colocar uma guia no meu filho. Eu não vou colocar limites, eu não vou. Então, agora eu vou entrar só um pouquinho, né? Pode passar? Que é o que eu falei, cão não é uma criança, né? É aquela coisa, são os instintos, a gente fala de comportamentos naturais de cão, um deles, a gente fala que é caçar, farejar, né? Isso é um comportamento natural de cão, se reproduzir. Isso é um comportamento natural, procurar parceiros e reproduzir. E aí, quando a gente tem um cachorro, por exemplo, sem guia, mas é um macho castrado, mesmo assim, passa uma fêmea, tchau treino, foi. Né? Ele vai, e às vezes o macho não castrado, ele vai brigar com o macho. Ele passou uma cadela no cio, ele viu um macho e ele ataca o macho, porque é um comportamento natural. Ele vai brigar por aquela fêmea. Então, por isso que a gente fala, mas foi do nada. Não foi, você só não viu. Você só não viu que aquela fêmea no cio passou ali 24 horas antes. Só que ela deixou a resposta dela, o sinal dela no ambiente. O cachorro farejou, ele identificou uma fêmea no cio, e aí ele liga o sistema dele, eu vou reproduzir. E aí tem um outro macho, principalmente se ele não for castrado. Aí entra outro macho no meio, acabou. Pode ser. Isso aqui eu sempre falo, direto. Ele nunca fugiu, até fugir. Como é que você descobre que um cachorro é fujão? Quando ele foge a primeira vez. Então, a gente não pode dar oportunidade para isso. Né? Então, não, mas meu cachorro ele anda sem guia porque ele nunca fugiu. Até o dia que fugir. Porque a gente não controla o meio ambiente. Você não controla o mundo ao teu redor. Se você está passeando com o seu cachorro sem guia e bate um carro, ele se assusta. E a primeira coisa que o animal faz isso, gente, é a fuga. Tchau, cachorro. Você está andando com ele na rua, explode aquelas caixas de luz que às vezes acontece. Acabou. Um dia, passeando com a minha cachorra, estourou fogos. Não tinha nem jogo. Estourou. Ela deu um pinote que, se ela não tivesse de peitoral, eu tinha perdido minha cachorra. Então, a gente não consegue controlar o que está na nossa volta. Ele nunca mordeu. Até morder. Você descobre que um cachorro morde quando ele morde a primeira vez. Então, quando me perguntam para mim se minha cachorra morde, eu falo, até hoje nunca mordeu. Né? Então, a gente não vamos respeitar o espaço dela para que ela não precise morder. Então, se o cachorro ele tem dente, morde. Então, a gente tem que trabalhar com essa mentalidade. Ele nunca mordeu até hoje. Ele nunca fugiu até hoje. Pode passar. Aí a gente entra, né, que você quer me deixar nervosa é ver cachorro passeando na rua sem guia. Eu não vou entrar em questão de qual é melhor, peitoral e coisa. Contanto seu cachorro esteja preso do seu lado, está ótimo. Hoje em dia, a gente já tem guias no mercado de 1,5 m, 2, 3, 5, 10. Nada justifica, por exemplo, mas meu cachorro gosta de correr na praia. Compra uma guia de 10 metros, que quando precisar, você puxa ele, para ele não correr na praia e em cima de outras pessoas, de outro cão que está passeando na guia com o tutor. Né? Então, a gente entender que isso é um equipamento de segurança para todo mundo. É para o cachorro e para as outras pessoas. Porque a gente lida com o mundo, né? A gente não é sozinho. A gente vive em sociedade. Tem pessoas que têm medo de cachorro. E para uma pessoa que tem fobia de cachorro, gente, um pincher, para ela, parece um Doberman.
E não tem, mas é pequenininho. Não interessa, a pessoa tem medo. E a gente não sabe, às vezes, a história pregressa dessa pessoa. Talvez ela foi atacada por cachorro. E quando ela vê cachorro, ela pensa que vai ser atacada de novo e ela entra em pânico, independente do cachorro. Então, tem que estar com equipamento de segurança. Eu acho que talvez a focinheira é o mais polêmico de todos, porque as pessoas acham que é um maus tratos colocar a focinheira no cachorro delas. A focinheira é um equipamento de segurança que nem a guia, para todo mundo. Nós, veterinários, né, Marcela? A gente amaria se os cachorros fossem condicionados a usarem focinheira para a gente ficar mais tranquilo na hora do atendimento, porque ninguém gosta de trabalhar e levar uma mordida quando está tentando, o cachorro está com dor, ele vai responder com mordida. E a focinheira, hoje em dia, não tem só aquelas que prende, né? A gente pensa muito em focinheira, aquela que vem e segura, o cachorro não consegue nem abrir a boca. Hoje em dia tem focinheiras que o animal consegue se alimentar, consegue beber água, e ele vai passear tranquilamente. E aquilo dali, se ele for treinado desde filhote a utilizar, é só mais um acessório. É só mais um acessório que nem a guia. Então, quem tem um cachorro de raça que é obrigatório por lei utilizar, que a gente tem as raças que são predeterminadas e coisa, a pessoa, a partir do momento que ela pegou o cachorro, ela tem que começar a treinar ele a usar a focinheira. Porque é o que a gente fala assim, por que a gente não pede para o cachorro pequeno usar a focinheira? Porque o potencial de estrago de um pequeno é diferente de um grande. Aí você vai lidar com um cachorro, como o bulldog, que ele foi treinado, é bulldog, cachorro de touro, né? Ele foi treinado para morder o touro e derrubar. A mordida dele é muito grande. E ele tem na mistura de outras raças. Então, a gente está lidando com um cachorro que, quando ele fecha a boca, esses cachorros maiores, que foram treinados, assim, selecionados geneticamente para isso, a mordida deles é muito dura. É forte. E na hora que ele vai dar uma mordidinha para parar, ou até aquela bocanhada, ele faz um estrago. É diferente de um cachorro pequeno, que até para você sair do pequeno é mais fácil do que o de um grande. Então, por isso que é exigido desses cachorros maiores a focinheira, pelo potencial de estrago que eles fazem. E assim, a gente fala, né, questão de prevenir. Como é que a gente pode prevenir? Utilizar os equipamentos de segurança, né? A gente fala as guias peitoral, guias resistentes, porque é o que a gente vê de acidente acontecendo, porque na hora que o cachorro acontece algo, ele puxa e arrebenta a coleira. Né? Isso assim, a gente vê até atropelamentos por isso, que na hora lá o cachorro se assusta na rua, arrebenta a coleira e ele vai. Conhecendo o animal, respeitando o limite. Tem cães que, por exemplo, você resgatou um animal que sofreu maus tratos antes. Ele tem medo de outros cachorros. Você não vai colocar ele na rua, expondo ele a situações de medo. Né? Você tem um cachorro que não pode ver humanos, que ele late coisas. Você vai evitar, você vai respeitar, vai sair com ele de noite. Né? Quando for no veterinário, vai usar focinheira, marca já com um horário que tem menos pessoas no ambiente. É você conhecer aquele animal, igual a gente tem. A gente tem um filho, um marido, a gente conhece e a gente respeita os limites. Se o cachorro é um membro da família, a gente tem que pensar da mesma forma. Tem que entender ele. E se ele tem um medo muito grande, a gente busca ajuda profissional. A gente fala respeitar os passos, né, dos outros, né, que isso é muito importante. Então, o cachorro está latindo, indo para perto de alguém, não vai para perto da pessoa. Se afasta. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, é você ver, às vezes as pessoas veem que a pessoa está com medo e continua indo com o cachorro, acha ela que tem que sair. Não é muito bem assim. Você que tem um cachorro que às vezes está latindo porque está com medo da outra pessoa, você não vai deixar ele chegar perto. E evitar fuga. Né? A gente tem que... Você tem um animal em casa, você tem que fechar bem o portão, você tem que, daqui a pouco, ter um portão duplo, prender o cachorro quando vai tirar o carro, vai entrar, porque daqui a pouco... não, mas o meu cachorro eu treinei, ele fica, a gente abre o portão, ele fica lá no fundo. Só que nisso passa uma fêmea no cio. Ele sai correndo. Vai atrás. Ou um barulho, qualquer coisa. Ele sai correndo. O treino, nessas horas, gente, pensa lá, uma criança de 1 ano vendo o carro de sorvete. 2 anos, vamos lá. 2 anos vendo um carro de sorveteiro. Entendeu? Ele vai correr. Então, vai querer pegar. Na hora que você está saindo com o carro, passa alguém com o cachorro na guia. Então, o cachorro sai correndo. Então,
mas eu não tenho como fazer 2 portões, né? Ter aquela saída de contenção. Prende o cachorro. Vou sair com o carro, prende o cachorro. Você escolheu ter um cachorro, você tem um ambiente, você tem que preparar um ambiente para ter ele. Um ambiente e todos os outros. Você tem um cachorro de guarda, você tem que ter, né? Não só confiar no treino. Pode passar. Isso aqui, na hora que eu fui escrever, eu falei assim, o que a gente faz em caso de ataque? Né? É muito complicado, porque eu não sei dizer se você, numa situação de medo, você vai fugir, você vai tentar lutar ou você vai congelar. Aí assim, e a gente não sabe se o cachorro, às vezes ele está só... Por isso, assim, eu, por exemplo, como eu trabalho muito com cães, eu consigo ver se o cão está só me avisando para eu sair de perto. Mas isso aí é na minha rotina. Eu já levei mordida, muitas mordidas, lendo errado. Mas a gente fala assim, o meio que geral, viu o cachorro rosnando vindo para cima de você? Você tenta procurar abrigo, sobe em cima de carro, né? A gente fala não fazer movimento brusco. Por quê? Porque nisso, na hora que você faz um movimento brusco, ele pode achar que você vai bater nele. Você é um potencial ameaçador. Então, a gente até fala... O ideal, o cachorro está rosando para você, você vai sair, não vira de costas, porque virou de costas, tomou mordida. Você vai andando, assim, olhando para ele, tentando ficar grande, que igual o cachorro também, quando ele está querendo assustar o outro, ele tenta ficar grande, ele arrepia pelos. Não sei se vocês já viram um cachorro arrepiando pelo. É para ficar maior, para parecer maior. Então, você tenta parecer maior e vai andando de costas, né? Olhando para ele, tentando, assim, não desvia o olhar e vai indo. Né? Eu não sei se eu conseguiria fazer isso se tivesse um cachorro grande rosnando para mim, mas é a orientação que a gente tenta dar, né? Porque, né? E quando a gente vê uma briga de cachorro, tem sempre um que está causando. Você tem que identificar aquele que está causando a briga e tirar ele. Às vezes a gente fica tentando puxar todo mundo, mas normalmente é um cachorro que entra, faz um fuzuê. Isso a gente vê nos pracão da vida, direto acontece. Entra um cachorro, começa a fazer um fuzuê. Em vez de tentar separar todo mundo, você tira aquele que está causando. Tirou ele, normalmente tudo para. Né? Porque é um que está causando terror, que daí começa a rosnar, o outro vai rosnar e vai indo. Então, assim, é complicado? É. Né? Eu até falo assim, quando a gente vê cachorro brigando, é muito difícil a gente colocar a mão no meio para separar, senão a gente normalmente toma uma mordida. Mas quando se você pega por trás assim, tenta tirar, é mais fácil. Então, assim, né? O que eu quis passar para vocês aqui é para vocês entenderem que o cão não ataca do nada, tá? O ataque é uma resposta a algo que está acontecendo, pode ser dor, pode ser medo. Esses ataques na rua que acontecem, muitas vezes é medo de outro cão, falta de socialização e às vezes uma genética que bate ali junto, ele vai lá e ataca, né? O cão às vezes é feito para fazer aquilo, ele foi treinado para fazer aquilo. E algo aconteceu, a gente não sabe, às vezes pode ser um cachorro que está em dor crônica, e ele sai na rua, ele está, a gente como diz, desregulado, e vê um gatilho, e ele vai lá e tem uma resposta muito exagerada para aquilo, porque ele já não estava bem. Então, um cão que ataca, a gente pode pensar que ele é tão vítima como aquele que ele atacou, porque algo aconteceu com ele. O cão não nasce sendo um cão agressivo. Tanto que eu falo, não existe cães... o cão é agressivo. Não, é um cão que tem momentos de agressividade. Algo aconteceu para ele ser assim. Pode passar. E era isso. Eu espero que eu tenha sido clara, não sei se foi muito rápida, se passei. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, para entender isso que acontece nos casos de ataque, né, que a gente não pode culpar o cão. Né, a gente sempre fala que tem um responsável por ele ali, e foi ele que errou em alguma coisa, né? E era isso. Eu gostaria que você ficasse aqui, quero agradecer que você ficasse. O deputado Alexandre Chambin, ele está com a agenda, então eu vou submeter, deputado, a ata como lida, para ver se Vossa Excelência aprova a ata das reuniões anteriores. Nós tivemos reuniões no ano passado e ainda não aprovamos todas as atas. Eu gostaria de contar com a sua posição para poder ver se nós podemos aprová-las conforme lidas. Sim, com aprovação. Conforme disponibilizadas. Nós vamos também pedir
para poder deliberar a realização de uma audiência pública sobre a importância do Dia Nacional do Protetor de Animais, que vai ser realizada no dia 13 de agosto, às 19 horas, no plenário de Seu Cardoso de 2024. Seria agora. Também podemos contar? 13 de agosto de 2024. Às 19 horas. Ok, pela aprovação. Como eu não coloquei a data, por isso que eu falei no final. E nós vamos deixar, nós vamos chamar para daqui a 15 dias, nova reunião ordinária. Eu já passo com antecedência para os deputados os prazos das relatorias para a gente pegar e oferecer relatório. Porque estão todos dentro do prazo. Todos dentro do prazo, para fazer um relatório geral, todo mundo faz seu relatório, a gente faz uma reunião só para fazer as relatorias. Okay. Tá bom? Então, tá bom, deputado. Muito obrigado pela presença, estando deliberado. Letícia, né, pela bela explanação, bela palestra. Acho que contribui muito para que a gente tenha a conscientização da população, das pessoas que gostam dos animais, até mesmo para a gente não ter muitas ocorrências, como a gente está tendo ultimamente na comissão, na CPI, né, vamos dizer, né? A gente tem recebido muito. E parabenizar, você está aqui com a gente e pedir desculpa a todos que nos acompanham, porque a nossa agenda é muito dinâmica, então atrasei porque o gabinete estava lotado, estava atendendo as pessoas lá, e eu tenho uma outra agenda agora também importante, então vou pedir licença para se ausentar. Você tem um PL, que é de número 424/2020, que é de Hudson Leal, que é de análise de mérito, mas a análise já deve estar na comissão, mas como você não ofereceu a relatoria ainda, já está... certamente já tem análise da Procuradoria e sua análise. Aí eu vou jogar também para esse dia, para poder a gente fazer relatoria de isso, que a gente finaliza. Bom, ok. Obrigado. Muito obrigada. Eu tenho um monte de perguntas. Um monte de perguntas. E eu vou abrir para quem também quiser fazer perguntas, tiver dúvidas. Porque eu acho que é um momento ímpar. A gente tem muitas dúvidas sobre essa questão. E você esclareceu várias questões que a gente desconhece. Por exemplo, tem animal que você não fez nada com ele, que ele está preso na corrente. Aí você passou, quando você passa... Você não notou nenhuma situação de ataque, nada. Ele te morde por trás. Eu costumo dizer assim, animal traiçoeiro. Eu sei porque quando eu era criança, tinha um que os donos falavam assim, cuidado, que ele vai te olhar e quando você passar, ele vai te morder. E, de fato, isso acontece. Por que esse comportamento? Se ele não estava em situação de ataque, se não tinha nada, se ninguém... Né, por que o animal tem essa característica? Ele preso... você já tirou a primeira chance que ele tem de se livrar de algo que ele tem medo, que é a fuga. Então, um cão preso, ele já tem uma predisposição a estar mais... ele está vulnerável, ele está preso. Ele não pode sair correndo. E, às vezes, quando você passou e você fez isso, imagina que talvez outras pessoas ficaram tirando com ele, ameaçando, você não me morde, porque ele está preso. E aí as pessoas irritam ele e sai fora. Então, a partir do momento que alguém passa o limite e invade o espaço dele, que ele está ameaçado, ele vai morder. Então, assim, não é que ele é traiçoeiro. Provavelmente as pessoas treinaram ele, que é ele preso, ele vai sofrer alguma coisa. E ele não pode fugir, ele não pode correr. Se ele está com medo, como é que ele faz? Ele tem que atacar, porque ele não pode fugir. É estranho, né? Natureza. Certamente, não, mas certamente alguém ficou atiçando, né? E aí quem passar, ele já acha que é porque ser humano vai atiçar. Porque... normalmente já faziam isso com ele, já de provocar, e ele preso, né? Imagina ele preso, alguém ameaça que vai bater. Ele tenta correr, ele não consegue. Como é que ele consegue se defender? Mordendo. E no caso do animal, por exemplo, animal parece que não gosta muito de criança. É porque criança... compete com ele, porque às vezes a criança vai brincar e o animal vai e dá uma bocada. É porque criança é uma energia muito caótica para eles. Você pega a criança, às vezes a criança é muito, se você pensar, é muito hormônio,
né? Às vezes a criança está ali brincando, a gente falando a questão hormonal, está fazendo uma liberação, uma descarga muito grande, e o cão entra nisso, e muitas vezes a criança ela faz movimentos bruscos, que o cão pode entender que é um ataque, e aí ele vai morder. A criança ela invade o espaço físico do cão. Você pode ver que as crianças vão lá e ficam beijando o cachorro, e muitas vezes você vê as pessoas estão, ele está adorando. Não está. Às vezes o cachorro está desviando o olhar da criança. O desviar o olhar é um sinal de desconforto. Eu não quero nem olhar. O cachorro pega e vira a cara. Aí a criança continua, puxa pelo, aí o cachorro faz licking. Aí a pessoa, não, mas ele está gostando. Aí vai lá, o cachorro muda a orelha. Aqueles sinais que eu dei ali são muito simples, tem vários outros. O cachorro fica com a orelha para trás. Mudou o posicionamento da orelha? Gato também assim. Para trás não é para ouvir, não? Mas não? Não, depende. Quando ele baixa assim para trás e ele fica com a musculatura rígida da cabeça, ele está desconfortável. Ele pode vir atacar na sequência. Então, por isso que geralmente cachorro não gosta de criança, porque criança não respeita o espaço do cachorro. Eu vou falar uma coisa aqui que parece ser preconceituoso, mas eu já percebi. Então, a gente, né, já que é para tirar dúvida, estamos aqui para tirar dúvida. Eu já observei que tem determinados cachorros que, quando a pessoa é branca, ele não ataca. Mas se chegar uma pessoa negra, da cor negra, no local, ele ataca. E assim, são pessoas de igual tamanho. Isso já aconteceu na minha residência, dos cachorros atacarem a pessoa. E o cachorro não tem essa questão de se é branco ou se é preto. É questão de ver o que ele enxerga. A visão deles não é preta e branca, como o pessoal acredita. Ele vê, tem umas nuances de cores assim entre azul e amarelo. Muitas vezes é questão de convivência. Às vezes esse cão não convive muito com pessoas negras. Isso acontece com cães que só convivem em casa com mulher. Ele tem medo de homem. Né? Porque a convivência mas homem branco, dele, se chegar, não vai nada. Mas é porque é convivência. Normalmente ele deve conviver numa casa com mais brancos do que negros. É questão de costume. Pardos, né? Porque ele não entende. Condicionamento. Quando é mais negro, porque o pardo ele também não ataca. É a experiência mas isso eu já vi com vários, não é um animal só. Era um. É a experiência que ele tem. E ele não era branco, né? É questão de convívio com aquele... a gente fala, tanto que se você vê, às vezes, chega uma pessoa com um capacete e o cachorro fica com medo, porque não faz parte do convívio dele. Capacete também, eu já notei porque isso. É estranho e não faz parte. Então, aquilo é estranho para ele e, muitas vezes, ele vai latir a falta e vai de convivência. avançar. Isso, então, não é por conta a falta da da socialização. E por conta também dele não ver preto e branco. Não é por conta da cor, é por Não. conta da falta de convivência naquele ambiente de pessoas mais claras. Isso. Se fossem pessoas todas negras, talvez ele Se chegasse um branco, ele poderia avançar no branco. Avançar no branco. Sim. Tá, é bom esclarecer, porque eu achava muito estranho isso. Outra coisa, animal que se vê uma vassoura, vai para cima da vassoura. Provavelmente ele apanhou da vassoura. Ou alguém tentou... Mas se não apanhou? Então, o cachorro não chega e fala assim, nossa, não gostei dessa vassoura que você tem. Ele não às tem... vezes a vassoura coou, ele não apanhou, mas às vezes pegou, usou. tá varrendo, o cachorro vem para... Porque é um negócio diferente. Tá fazendo um movimento ali. Aí o cachorro, às vezes, vai, por interesse, cheirar a vassoura. Aí a pessoa vai lá e dá um empurrão nele com a vassoura. Mas, assim, os casos que eu atendi de cães que atacavam a vassoura, eles apanharam de vassoura. Porque ele olha que o dali é um potencial... Ele é um agressor para ele. Então, ele viu a vassoura, ele vai avançar. Mas não foi o caso desses animais. Mas eu noto, assim, talvez também por causa do movimento, né? Às vezes, assim, sem se dar conta, porque eu digo assim, às vezes, para você não foi nada, para ele foi tudo. Às vezes, sem se dar conta, ele veio chegar perto, você foi assim com a vassoura assim e fez mais brusco, e ele se assustou. Às vezes tem filhote que nisso escorrega, bate na parede e sente dor. Ele não consegue compreender que a dor que ele sentiu foi porque ele escorregou e bateu na parede, e sim por causa da vassoura. Sim. Tem animal também que ele ama pegar o brinquedo, as pessoas na praia, porque você falou bem assim, de pegar e ter uma guia longa, por questões de segurança. Mas tem animal que ele ama, o que ele mais gosta de fazer é você jogar. Eu vejo isso muito, que eu moro perto da praia, eu vejo, né, e eu fico observando o comportamento dos animais, já que a gente lida tanto com essa matéria, não precisa, melhor se fosse médica veterinária, mas já que não sou, tenho a obrigação de estar observando esse comportamento. E eu noto
que as pessoas jogam longe bola, um pedaço de pau, ou coco, que o animal tem a alegria de pegar e trazer aquele presente. Como que ele faz isso com uma guia, mesmo que comprida? Sem bola, pode aquela guia até trazer mais insegurança, porque quando o animal vai desembrestado para pegar o brinquedo, ou o coco, ou o pau, quer dizer, e tem uma guia que é um fio, pode atropelar alguém pode passar e cair. Será que isso não é pior, ter uma guia longa para esse animal que precisa até mesmo dessas atividades para gastar um pouco de energia, porque ele gosta de fazer isso? Então, que risco que ele oferece? Então, a gente tem que pensar que, assim, um cão, para fazer isso, ele tem que ser muito bem treinado. A pessoa tem que ir numa praia que seja permitido, com pouco movimento, porque a gente tem que pensar no coletivo, né? A gente tem que pensar que daqui a pouco esse cachorro está indo lá pular, ele gosta, ele ama fazer aquilo porque ele foi ensinado a fazer isso. E aí ele vai lá, pega, e no meio do caminho ele vai lá e vai em cima de uma pessoa que tem medo de cachorro. Entendeu? Porque às vezes acontece. A pessoa tem o direito de estar ali na praia. Nem de atacar, né? Mas não, espaço, a pessoa tem medo. A pessoa tem medo. O cachorro vai cheirar ela tem medo. Então, assim, procurar... Eu tenho amigos que fazem isso, eles vão na praia 6 horas da manhã. Entendeu? E aí você tem um cachorro muito bem treinado conjunto, o ambiente está mais controlado, porque tem menos distrações para o cão. Então, tem tudo isso que está envolvido. Não é só chegar na praia lotada e você começar a jogar. Porque aí você está colocando em risco o seu cachorro e outras pessoas. E você não sabe também se quem está ali teve algum trauma com o animal e reage de uma maneira diferente, acaba colocando seu animal em risco. Tá, né? Às vezes, eu estou fazendo essas perguntas porque chegam a gente algumas situações, e nós já teve caso do animal ser alvejado e morreu por conta disso. O animal não estava em situação de ataque, mas a pessoa... a pessoa não sabe ler também o comportamento. Exatamente, não sabe ler e que recebeu esse assédio do animal, imaginou que fosse um ataque e acabou desferindo contra o animal e matou o animal. E tudo isso teria sido poupado se o animal tivesse de guia. Uma guia. Entendeu? Porque a gente não sabe a outra pessoa, o que é o trauma que ela passou. E, como eu disse, você olha uma a gente não tem pode, medo, um cachorro pequeno... Isso até interfere, essas suas explicações até interfere na nossa interpretação enquanto comissão. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, porque muitas vezes a gente exige do outro que ele tenha... não a obrigação de saber, mas, poxa, por que não sabe que determinado animal, o comportamento dele é de cão que acompanha, de cão guia, que não é um cão desenvolvido para poder estar com crianças, para poder brincar com crianças, mas aquela pessoa que tem trauma, ela não necessariamente tem a obrigação de saber disso. E a gente tem que pensar que, por exemplo, um cachorro grande, se ele pula e derruba uma pessoa, ela pode quebrar uma bacia. Entendeu? A pessoa pode pegar um idoso passeando na rua e ver um cachorro, mesmo para pular, para brincar, gente, derruba a pessoa e a pessoa se machuca. Então, assim, eu sou treinada para olhar um cachorro e saber se ele vai atacar ou não. E eu já peguei cachorro que eu não consegui ler direito, porque é um cachorro que estava numa situação muito extrema, eu levei mordida. Então, assim, a gente não pode esperar que as pessoas tenham treino. Por isso que tem que usar guia. Ele tem que estar preso, ele tem que conseguir, você tem que treinar ele, você não pode deixar pular nas pessoas. Ah, mas ele gosta, mas você não sabe se outra pessoa gosta. O meu direito de gostar e ter cachorro acaba no teu direito de você não gostar e não ter cachorro. Ok. E outra questão, numa matilha, a gente observa que tem cães mais fortes e mais frágeis. E nós já tivemos alguns episódios de animais se matarem. Eles atacam um deles, mas não é que eles escolhem. É como se aquele fosse o mais frágil, o chefe da matilha ataca e os outros vão junto e matam o animal. Como evitar isso? Então, por que isso acontece? Como evitar? A organização dos cães... Porque o mais fraquinho não significava uma ameaça para o mais forte. Assim, porque quando a gente vê, a gente sempre tem que tentar ver o contexto todo. Os cães, quando eles estão em grupo, eles se juntam por questão de recurso. Os grupos de cães, matilhas, até a própria organização deles é uma hierarquia normalmente por até idade. Tá? Isso até nos lobos já foi confirmado, tudo, a questão tipo assim, o casal mais velho vem vindo os mais novos. Né?
E, provavelmente, quando a gente vê assim, um grupo de cães para brigar, provavelmente alguma coisa estava em pequena quantidade. Pode ter sido falta de recurso. E aí eles vão brigar porque eles vão disputar por um recurso. É só você pensar que você tem um pedaço de carne e 10 cachorros. Eles vão brigar por esse pedaço de carne. E aí o mais fraco vai acabar morrendo, porque os outros vão, ou vai ser mais machucado, enfim, porque na disputa por recurso, vai ter isso. Então, quando você tem briga de cães em ambiente, inclusive em casa, normalmente é por disputa de recurso, porque o cachorro ele se aproximou para o ser humano por recurso. E o recurso, ele ama o tutor porque é um recurso muito valioso para ele. Então, se você tem escassez num abrigo de comida, você vai ter briga. Você tem escassez de pote de água, vai ter briga. Você tem escassez de brinquedo, vai ter briga. Então, a gente fala, se você tem 10 cães, você tem que ter 10 potes de comida, 10 potes de água, você vai ter que ofertar 10 brinquedos, você tem que até o ideal é número maior que o número de animais, para você evitar briga. Então, não é você tirar o cão agressivo. É claro que tirar é uma primeira medida, mas você tem que muitas entender vezes, por que ele está agressivo. Se você oferta melhor o alimento, a água, não é a questão da regra do mais forte contra o mais fraco, não? Não, porque assim, ele vai ficar, se ele está mais forte, se você tem pouco recurso, o mais forte vai comer mais que os outros. Entendeu? Ele vai tirar do mais, porque está faltando. Então, o mais forte cada vez vai ficar mais forte. Por isso que você tem que entender por que ele é agressivo, por que ele bate nos outros. O primeiro ponto é entender esse motivo. Por que da agressividade? Ela não é gratuita. Não é só porque ele quer fazer bullying com os outros. É porque alguma coisa está acontecendo. Às vezes ele pode ter dor. Ele pode ter algum outro problema, por isso que ele acaba sendo agressivo. Então, a gente não pode entender só, não, é um caso de agressividade, vou tirar ele aqui. Porque você tirou, daqui a pouco ele vai tornar essa agressividade, às vezes, para quem está cuidando dele. Porque é a válvula de escape dele. Por isso que a primeira coisa que a gente faz, claro, separa, né, até conseguir entender tudo, e entende por que do comportamento dele. Sempre em caso de agressividade, a gente tem que tentar achar a causa base. Aí é muita investigação e observação. Existe o cão alfa? Não. Isso aí é já... Mas tem uns que são 2 pequenininhos, um manda no outro. Mas aí o outro não passa nem no pedaço que ele risca. Se ele fizer assim, arma uma campana e fizer ali não deixar entrar, o outro animal não entra. Isso é muito há um respeito entre eles. É uma questão de hierarquia. Tudo. A gente fala a questão de hierarquia, e muitas vezes que você tem questão de temperamentos diferentes. Igual pessoas, eles têm às vezes o cachorro que aceita mais e o outro não, entendeu? Então, isso de até alfa que a gente fala, que vem lá de um pesquisador que viu lobos, ele mesmo, depois de um tempo, ele reviu a pesquisa dele e disse que ele estava errado. Porque... tudo que eu estou perguntando é porque eu tenho cão em casa. E eu tenho o que mandava em tudo, quando ele resolvia, até em mim, quando ele resolvia enfrentar... Porque ele aprendeu. Você não entra, uma vez que ele com você, ele te adestrou. Ele rosnou para você. Não, eu enfrentava ele, mas assim... Ele rosnou. Aí ele conseguia o que ele queria? Não, ele, na verdade, ele tinha uma pessoa que ele protegia. E quando ele decidia que ninguém entrava naquele quarto para poder chegar perto, ninguém entrava. Assim, entrava, claro, porque a gente não deixava um cachorrinho de 3 quilos mandar numa família, mas, assim, é interessante ver como é que ele enfrentava. É porque, assim, às vezes... Na defesa do tutor. E aí, aquela coisa, ele está protegendo um recurso valioso para ele, e muitas vezes ele aprendeu que rosnando e latindo, ele conseguia as coisas. Então, assim que ele faz. Mas não conseguia nada. Mas ele tentava. E ele conseguia até um certo ponto. E aí ele aprende isso, entendeu? É isso que é... Nunca conseguiu, doutora. Sempre enfrentamos, nunca conseguiu. Mas fazia isso. Você lembra, né? Era... Se ele decidisse enfrentar, ele enfrentar. E a gente, claro, nunca permitiu. Mas isso tudo são experiências de coisas que a gente vê. Né? De criança, de você acaba, assim... esclarecendo algumas questões. Se você não vê muito determinada pessoa, determinado biotipo, você acaba
estranhando aquilo. Sim, a gente né? fala, reagindo. É a socialização. Lá no início da vida, se o cão é apresentado a tudo, ou o gato, enfim, para ele aquilo dali, ele é apresentado e tem experiências positivas com aquilo. Quando ele vê aquilo, quando eu vejo isso, está tudo bem. A gente pega, por exemplo, gato, tem uma gata no local que eu trabalho, que ela foi resgatada com, sei lá, 50 dias, um pedacinho assim de gatinho. E ela cresceu no pet. E o pet, 90% do atendimento que tinha banho e tosse na época é cachorro indo, cachorro e tal. Ela, quando vê gato, ela fica furiosíssima, ela bufa, ela coisa, mas quando tem cachorro, eu tenho N vídeos dela rolando com o cachorro, brincando com o cachorro, porque ela aprendeu, nessa fase dela, ela aprendeu que cachorro é coisa positiva. Tá, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que tenhamos um parque que tenha muitos gatos, que tenha aves, que tenha répteis, e cachorros que nunca foram nesse parque passem a ter liberação para poder entrar nesse parque. Então, cachorros que possam ter convivido com esse tipo de animal e cachorros que não conviveram. A possibilidade de um ataque, ela existe? Sim, porque a maior parte dos cachorros não foram socializados com gato. E aí, se você entra num ambiente lotado de gato, uma coisa assim, o cachorro está aqui, o gato está lá do outro lado, né? O cachorro, ele vai ver aquilo ali, ele não conhece. Tem cachorro que não liga, tem cachorro que foi socializado com o mundo, que tem cães que o mundo pode acabar e está tudo bem. Mas tem cães que eles não foram. E aí, se você... Não é nem só gato, não, répteis. Ele vai querer caçar, aves. porque é comportamento natural do cão caçar. Faz parte... Tá ali, é um comportamento que o cão nasce com ele, está na genética dele caçar. Aí você tem cães que são mais que o outro. Por exemplo, o Yorkshire é um cachorro de caça. O linguicinho, aquele salsichinho, o Dachshund é um cachorro de caça. Caça de rato em bueiro. Então, você tem cães que são mais de caça. Você vai ter cão, um comportamento muito... Você pega border collie tentando juntar criança. Criança brincando, ele começa a dar umas focinhadas em criança, porque é um comportamento tá na genética dele. Então, está na genética do cão caçar. Tem cão que não vai ligar porque não foi estimulado a isso, que não tem? Tem. Mas você tem um risco disso acontecer. Okay. Bom, desculpa, porque eu te suguei aqui muitas dúvidas que eu tinha e que é bom que esclarece a gente, né? E a gente também, até para aprender, porque como bem chega aqui, os mais diversos ataques, as mais diversas denúncias. Então, é bom a gente ter uma compreensão maior, até para poder não fazer julgamento precipitado, juízo precipitado de algumas coisas que a gente muitas vezes faz por desconhecer algumas reações que o animal possa ter. Isso contribui para a gente, que está na CPI, porque além da comissão, nós estamos na CPI, que investiga maus-tratos de animais no Espírito Santo, e também aqui na comissão e traz, eu quero te agradecer, Letícia, porque traz também para as pessoas que estão nos assistindo informações que são altamente úteis para que a gente possa evitar um transtorno maior, perder um animalzinho, a gente colocar o animal em risco, não vai com a guia, aí estourou um pneu, o animal sai desesperado e atravessa a rua e morre. Né? E aí você perdeu o seu animal, porque você não sabe o que vai acontecer. Você está no meio ambiente, então você não sabe, você não pode confiar. Não, eu levo sem guia porque meu animal não atravessa a rua. Mas se ele vê uma cachorrinha, se for um machinho no cio do outro lado, ele vai atravessar desesperadamente. Eu fui, semana passada, no hospital ver o meu animalzinho, que infelizmente não está mais aqui conosco, mas ele não me viu. Mas eu uso sempre um perfume. E eu acho que ele sentiu o cheiro, que ele começou a uivar, e ele não tinha me visto, eu estava um pouco distante. Mas ele sentiu. Mas como chegou o cheiro, ele falou assim... E não é só o teu perfume, é teu cheiro, o teu cheiro pessoal, os teus hormônios, tudo ele sente. São 400 milhões de receptores olfativos. Na hora que você entrou no hospital, ele já sentiu o seu cheiro. Né? Ele não está vendo, mas ele estava reagindo. Na hora que você entrou no hospital, provavelmente ele sentiu o teu cheiro. Impressionante, né? Então, são coisas que a gente carecia. Você quer fazer uma pergunta, Marcelo? Doutor, alguém que está aqui deseja alguma dúvida? Por gentileza, Johnny, pega o microfone, Juarez também. Gostaria, diretor, de fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer perguntas,
Né? Esse é o momento para a gente tirar essas dúvidas. Microfone, meu filho. Fala seu nome. Johnny, sou aqui do gabinete da deputada. A senhora falou de genética. Eu tive um cachorrinho lá atrás, assim, já é falecido agora. Quando ele tinha 3, 4 meses, mais ou menos, meu filho brincava com ele. Meu filho tinha 6 aninhos. Botava ele no pátio, assim, na gramazinha, e saía correndo, ele corria atrás, como do meu filho e de outras crianças também, pequenininho. E isso, no decorrer do crescimento desse cachorro, ele não podia ver crianças, que ele corria atrás das crianças. Isso é da genética? Era um poodlezinho. Na verdade, foi um comportamento aprendido. Ele aprendeu desde filhote a correr atrás das crianças e provavelmente era recompensado com o carinho das crianças com a brincadeira. Aham. Então, na cabeça dele, ele entendia que correr atrás das pessoas, das crianças, era algo positivo e ele ganhava algo isso. Isso é um comportamento adquirido. Sim, ele atacava, no caso. Ele atacava. Não podia ver uma criança que ele queria... Uma vez ele conseguiu sair do meu colo da guia... E quase que morreu, porque foi parar debaixo de um carro. Então, o que acontece? Provavelmente, às vezes, ele, quando ele era filhote, faziam isso para correr, às vezes não era positivo para ele, e aí ele aprendeu que quando ele vê, às vezes, correndo e coisa, ele tem que ir atrás. Isso O comportamento que ele tinha, assim, não sei se é da raça dele, que era um poodle, pessoas adultas, ele deixava acariciar, entendeu? Fazer um carinho nele. Só que se tirasse a mão de uma maneira rápida, ele avançava naquela pessoa. Então, às vezes é o movimento rápido, podia assustar, ou às vezes pode estar associado com alguma dor muscular. Isso a gente tem agora, a gente já avançou bastante em questão de dor. Às vezes a gente pega muito caso assim, que às vezes cão que tem uma diminuição de espaço vertebral, e aí é um lugar que ele tem tipo uma fisgadinha. E a pessoa passa, às vezes ela toca no lugar que causa dor. E aí ele associa, né? A gente tem... São essas... às vezes é um movimento brusco e outro. E o poodle é um cachorro que ele não é muito de criança. A gente tem algumas raças que elas não foram selecionadas. O Yorkshire é um também. Cachorro muito pequeno, geralmente, não é indicado para criança. Porque o cachorro pequeno, um tapinha da criança dói bastante. Um cachorro grande... É nada, né? Você vai ali falando um pitbull, um labrador, um golden, eles são cachorros para criança, eles aguentam a truculência de uma criança. O cão pequeno não. Por isso que normalmente o cão pequeno ele tem a tendência a morder criança, porque ele já sabe, vou sentir dor, então eu vou dar uma mordida que daí nem chega perto. Tá bom, então, obrigado, tá? De nada. Doutora, boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu atuo com a deputada Janete na CPI, né? E você tem falado esse comportamento. Muitas das vezes, eu e a deputada nos deparamos com um animal em sofrimento extremos. E eu tive uma experiência muito legal em Praia Grande, onde nós estouramos um canil de América e de Pitbull. Os animais estavam praticando canibalismo, enquanto eles estavam confinados dentro de uma residência, em média de 11 animais, naquela grade ali, só via dente, e eu falei assim, acredito que vai ser o resgate mais demorado, mais doloroso, bastante sofrimento, tanto para a gente, no uso da força, né, para conter aqueles animais ali que já estavam bastante dias na ausência de tutores, em meio de fezes. E, para minha surpresa, foi o resgate mais emocionante da minha vida, um resgate lindo, que quando nós estouramos o cadeado, os animais em filas abaixavam a cabeça e vinham para fazer todo o procedimento ali que a gente estava identificando, né, estava junto com a Polícia Civil, e foi um resgate muito lindo. Eu tenho um América... E é extremamente, eu falo mesmo, não põe a mão porque eu não garanto. Ele é um animal territorialista, ele preserva a casa, ele preserva o integrante da família. Mas essa experiência que eu tive em Praia Grande foi uma experiência muito, muito bonita, porque eram animais modificados por genética, muito agressivos, usados para rinha. E quando nós abrimos aquelas situações ali, foram outras experiências que nós tivemos ali. Então, muitas das vezes, a deputada, a gente, atua... no sofrimento do animal. A Aparecida está aqui também, nós tivemos um resgate do animal que estava vítima de violência em Cariacica. Então, são animais realmente que eles estão naquela situação de defesa, porém, quando você vai lá e solta a guia, que você faz alguma coisa, ele se rende a você. É um pedido de socorro.
Isso é notório. Eu queria saber se tem alguma explicação científica para essa situação, ou ele enxerga a gente, tipo assim, pô, vem me salvar, já sofri, porque realmente são situações que comovem a gente, vítima de maus tratos. A gente vê muita tristeza, a deputada perde o dia quando ela se depara com esse tipo de situação, mas, infelizmente, ainda a gente precisa de estar convivendo com esse tipo de pessoas, entendeu? Então, é só isso mesmo. O que acontece é, muitas vezes, os animais eles estão num estado de vulnerabilidade tão grande, por exemplo, nesse caso, eles estavam com fome, né? E por estar o portão, muitas vezes, é um fator limitante para eles. O portão ele faz já ele ter aquela agressividade, porque, né, às vezes, como a gente fala, às vezes apanhavam, né, ou até a própria barreira física. Tem cachorro que você está do lado de fora e está rosnando. Você entrou no meu ambiente, muitas vezes ele está ali, ele está mandando você sair. A partir do momento que você entrou, ele está bom, entrou, né, baixa, e muitas vezes a gente lida com a questão hormonal. Vocês liberando, na hora que vocês estão ali liberando o próprio hormônio de vocês, né, a gente tem a questão de mulher. A mulher, a gente libera ocitocina muito mais que homem. E a ocitocina é um hormônio do laço, do afeto. E eles entendem isso. A mãe libera isso quando está amamentando. Então, o fato, por isso que muitas vezes mulher, eles acabam se apegando mais. É tipo assim, eles entendem. Como a gente fala assim, na hora que vocês não são uma ameaça, vocês não estão com uma postura ameaçadora, e isso acaba, você pode ver, não são cães agressivos, né? Eles estavam fazendo uma defesa do ambiente a partir do momento que você entrou, e eles, num estado de vulnerabilidade muito grande, eles acabam baixando a guarda, eles aceitam, porque às vezes há muita fome, né? Mas às vezes tem caso que vocês podem, mas às vezes pode, né? Pode levar mordida e coisa, porque às vezes eles podem entender como isso. Por isso que muitas vezes a sua postura quando você entra no ambiente é muito importante. Como você entra, o tom de voz, né? A gente sempre, cães que sofrem maus tratos, muitas vezes é por homem. Né? Não sei se tem alguma coisa, a gente normalmente vê, porque o homem tem uma voz mais grossa. Então, tem cachorro que escuta uma voz mais grossa, ele já ou se encolhe ou acaba ficando mais agressivo. Então, a gente fala, vai lidar com um cachorro em situação assim, a gente não pode aparecer ameaçador, né? Ficar muito grande. Geralmente, a gente diminui um pouco o corpo, a gente tenta falar mais baixo, mais calmo, para não assustar. Às vezes, a própria postura de vocês, como vocês podiam estar muito assim, talvez assim, ajudou nessa parte. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela sua explanação muito esclarecedora, veio enriquecer realmente todos os últimos acontecimentos. A pergunta é o seguinte, Letícia, a gente tem visto cada vez mais ambientes comunitários, como praças e parques, reservado uma área delimitada e aqui, né, chamam de pracão. Qual é a sua opinião desse espaço aí para esse coletivo de cães? Então, eu não gosto. Os meus pacientes, eu normalmente dou uma orientação quase proibindo de irem. Por quê? Porque são ambientes, o correto seria só cães socializados e educados para isso, treinados para estar em convívio com outros cães no ambiente. Não é o que a gente vê. A gente vê cães, principalmente se for sábado, domingo, às vezes cachorro que nunca saiu, a pessoa pega, larga. Solta ali no meio de outros cães. E às vezes as pessoas pegam, soltam e ficam olhando o celular e vão conversar. Não vê o cachorro pulando em cima de outros. Né? Se tem cachorro macho não castrado, gente, isso é um comportamento natural do animal. O macho não castrado, se ele entrar no ambiente com fêmeas, ele vai tentar montar nas fêmeas. E isso pode ser um motivo, um gatilho para briga. Então, não deveria ser frequentado por machos não castrados, fêmeas no cio. E é um controle que a gente não faz. A gente depende muito do bom senso das pessoas, de não levar um cão não socializado, de não levar uma fêmea no cio, de não levar um macho não castrado. Então, a gente está aberto para muita, né, dá muita margem para erro. Então, assim, normalmente, eu não recomendo. Só para efeito de exemplificar, no tempo que eu morei na Itália,
eles tinham isso, só que todos os cães, eles tinham uma carteira que eles passavam por um treinamento num clube de socialização. Era muito legal isso. Então, não é qualquer um que entrava. Então, mas a gente está falando de primeiro mundo, né? Aqui a gente não vê isso, né? Então, assim, infelizmente eu sei que as pessoas pedem, que fica legal, que as pessoas gostam, mas, assim, a gente vê muito casos de ataques entre cães, brigas, dentro desses pracões. Nós evitamos uma carnificina quando surgiu uma ideia, certamente de algum técnico se achando muito brilhante, de liberar o Parque da Pedra da Cebola para a visita de cães. Podia comprar, não delimitou assim, olha, se a pessoa for um cachorro muito grande, tem que ser uma pessoa com mais de 18 quilos, tem que ser uma pessoa, né, que tem que ter um certo tanto de peso e de estrutura para você segurar, para você conter um animal que é mais forte, mais de 18 ou 20 quilos ou 30 quilos, que dá um arranco e carrega a pessoa magrinha com guia e com tudo, porque vai fazer o ataque. Nós conseguimos, felizmente, o prefeito entendeu as nossas argumentações, que nós procuramos ter, né, orientação científica de vocês que estudam esses casos. Eu não tinha nem essa questão mais aprimorada como hoje você traz para a gente, mas a gente conseguiu levar e demovemos o prefeito de Vitória, que não estava sendo bem orientado para tomar essa atitude, e, felizmente, isso não aconteceu. A gente até, né, ficou feliz com o êxito, porque a gente sabia que ia dar um problema sério. Não teria como. É complicado. E, assim, você já tem, né, falando bem leiga, assim, né, já tem tanto parques com pracões permitidos, e ali o Parque da Cebola deixa quietinho, deixa os gatinhos lá quietinhos no canto deles. Mas era muito mais nem por eles ficarem quietinhos, era porque a gente viu que ia ter um problema sério, um problema tanto físico da integridade física daqueles animais, como um problema político também, porque um problema dessa ordem traz um problema político também para o gestor. Mas o problema era a integridade física daqueles animais, que estava ameaçada por animais muito mais fortes. A gente fala, né, até ter o primeiro ataque, até exatamente. ter a primeira confusão. E, assim, quando a gente trabalha com ataques, com animais, a gente tem que estar um passo à frente, a gente tem que prevenir, a gente tem que tentar ver, a gente não consegue prevenir tudo, mas se tem uma situação que você sabe, nossa, o risco de ter um acidente é muito grande, então você vai trabalhar para prevenir. Sim. Doutora Letícia, antes dessa conversa, nós fizemos um projeto de lei que ainda não foi dado entrada, mas ele já está na fase final dele, onde a gente coloca a condução em vias públicas, logradouros, locais de acesso público, centro de compras, condomínios, residenciais, o uso da coleira, da guia, da focinheira, de grade, do enforcador, para algumas raças de animal. E se a senhora me permitir, até para poder errar menos, eu vou passar esse projeto para a senhora dar uma olhada, porque muitas vezes a gente colocou alguma coisa aqui que pode ser exagerada, e eu tenho a humildade de ouvir para poder errar menos, que foi exagerada ou algo que a gente não percebeu e que pode ter fugido. Se a senhora puder nos ajudar, dando uma contribuição, claro, com certeza. Eu gostaria de lhe passar. Ele está numa fase já das argumentações, mas eu ainda não ingressei com ele. Se tiverem entrado, que eu acredito que não, porque eu não vi o protocolo, eu posso oferecer emenda, te retirar para oferecer emenda. Mas se a senhora puder me dar uma olhada e me dar uma contribuição, tá bom. Já que estou aproveitando o seu serviço, gratuito, porque tudo aqui não tem como, mas se puder me ajudar, eu fico muito agradecida, porque eu acho que é um serviço bom que a gente pode prestar para esses animais e para a sociedade. Não, com certeza, pode deixar. Nossa preocupação veio em decorrência desses ataques. Nós já tivemos animal que foi vítima e acabou perdendo a vida, tivemos várias situações. E hoje a gente consegue compreender isso melhor, e também a irresponsabilidade do tutor. Eu sei que a senhora disse que não vai entrar na lei, mas por trás de um animal tem um tutor que responde civil e criminalmente sobre seus atos, suas atitudes. Então, se eu tenho um animal, que ele é um cão de guarda, treinado para ser cão de guarda, e eu não preservo ele num local
que garanta a segurança de quem está no entorno, eu estou colocando esse animal em risco e a população que está no entorno em risco, porque se ele se soltar, ele pode atacar, já que ele é um cão de guarda e territorialista. Né? Então, assim, também há que a senhora não entrou nessa parte da lei, mas também da gente observar essas questões, que o tutor, muitas vezes, ele é responsável por... O animal nunca tem culpa, porque o animal ele é treinado, ele tem o instinto dele, como você disse ali, de caça, de procriar, e qual é o outro? São 3. Não, caçar, não, aquilo lá foi resposta ao medo. É fuga, luta ou caçar, farejar e reproduzir. Isso, são os comportamentos também, naturais. Comportamentos. E o outro é fuga, medo. É fuga, luta ou congelamento. Exatamente. Então, assim, mas isso acontece por quê? Porque ele já tem esse instinto, ele é dele, da natureza Sim. do animal, mas também, se você tem um animal que é treinado para determinadas situações, você está assumindo o risco. Você está assumindo o risco. E você sabe que ele é um animal que tem essas características, porque tem animal que foi reproduzido dessa maneira, ele foi geneticamente modificado. Sim, então, ele tem a mandíbula muito forte, uma mordida dele é uma mordida com um potencial de estrago muito, muito grande. Tem cães que são explosivos, que a gente chama aqueles que são de ataque, né? Que eles têm a gente até fala que eles não têm uma resposta muito boa, controle de impulso, porque é um cachorro que foi feito para explodir e a resposta dele tem que ser muito rápida. O cachorro muito forte, que pega e responde rápido, ele é diferente do cão que foi selecionado geneticamente, por exemplo, para corrida. Né? A estrutura física dele foi selecionada para aquilo. Às vezes tem algum aqui que não é nem tanto, que não é selecionado para poder... Claro que todos têm que ter, mas não precisa ter um enforcador. Às vezes alguma coisa que não precisa ter e a gente está crescendo e acaba trazendo sofrimento ao animal também, que não é isso que a gente quer com a nossa lei. Né? A gente quer que o animal conviva bem com os humanos, mas também que não precisa viver numa situação de sofrimento, numa prisão mesmo passeando, ele está numa prisão, como se fosse um preso que estivesse andando num espaço contido de algemas, tanto nas mãos como nas pernas. Né? Então, a gente também não tem essa intenção, porque é melhor manter o animal, então, na residência, no espaço que as pessoas possuem. Isso vai nos ajudar muito, porque ajuda a gente a compreender melhor e fazer leis mais acertadas. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Rapidinho, porque 20 horas nós vamos encerrar. Ela fez aqui a pergunta. O que o tutor deve fazer quando o cão atacar ou morder alguém? Deve reprimir, deve punir? O que deve fazer? Ele tem que tirar o cão e não adianta pegar, reprimir e brigar com o cão na hora. O cão, quando ele está atacando, ele não está... É como se a cabeça dele não está ali. Ele não está respondendo ao que está acontecendo. Ele não está aprendendo. Talvez ele vai só fixar, às vezes, até se for muito repreendido e brigar e bater, ele vai ainda associar mais ainda aquela pessoa ou o animal que ele atacou ao que aconteceu com ele depois. Mas se esse animal for treinado, se for um cão de guarda, treinado para vigiar aquele espaço, aquele patrimônio, e ele, se ele for treinado e ele obedece comandos, você pode evitar um ataque num comando. Sim, se ele é bem treinado, ele vai parar no comando do tutor. Aí tem que ver se ele foi bem treinado. Essa é a questão. Ele atende comando. Atende comando. Mas quem? Por gentileza. Boa noite. Fala seu nome. Pode deixar. Meu nome é Isis, eu estou como diretora do Bem-Estar Animal lá da Prefeitura da Serra. Eu tenho que ir aqui para o meio, licença. E eu tenho uma dúvida. Como que a gente diferencia um animal de rua, tá? Que o nosso caso hoje é trabalhar com os animais de rua, do tutor é fácil a gente identificar. Mas um animal de rua, como a gente sabe se ele é um agressor, se ele é um animal de interesse zoonótico, carregando, por exemplo, o vírus da raiva. O que a gente faz num caso desse? Um animal que é de rua agrediu, ele deve ficar com o CCZ, né, a unidade de saúde, ou o bem-estar animal deve acolher esse tipo de animal? Então, em caso para diferenciar a raiva de um animal assim, um animal com raiva, você vê vários sinais, né? Ele tem uma fobia, né, com a luz.
Um cão que ele está só com medo ou agressivo, você vai ver a postura dele. Normalmente ele vai estar com uma postura de desesperado, o corpo ele vai tentar ir e voltar, sabe? Você pode tentar oferecer comida, ele vai tentar pegar ou vai se esconder. O cão com raiva é muito característico. E a questão de quem fica, aí eu já não sei, porque eu acho que todo cão de rua deveria fazer quarentena, porque se ele estiver começando com sintomas, você não vai ver. A gente teve um caso, quando eu morei em Recife, um gato resgatado na rua, foi uma protetora, pegou o gato, ele estava mal, caído, ela levou para dentro da casa dela, ele mordeu ele estava contaminado com raiva. Então, assim, tem que ter, todo resgate animal tem que ter um cuidado, porque tem que fazer uma quarentena e você tem que ter equipamentos de segurança para a equipe, porque um animal com medo ele pode vir morder. Esses casos aí, lá eu sou gerente do bem-estar animal de Cariacica, então nesses casos a gente encaminha, a gente vai com o nosso veterinário, olha essa questão toda, encaminha normalmente para as zoonoses, que é saúde pública, né? Caso de cães agressivos, com raiva, essas coisas. Ataque. Não, porque essa é a nossa dúvida, porque quando você fala que a agressão pode não ser por conta de raiva, que é isso que a gente está conversando agora, dá essa dúvida na gente, né? O que fazer, então, com o cachorro? Raiva não é uma doença comum, né? Por conta dela ser fatal no humano, então existe um controle. Por isso que dinheiro para vacina antirrábica o governo federal tem, mas não pode botar um centavo de nada para outras coisas que também são igualmente importantes para a qualidade de vida daquele animal e que, no entanto, não é colocado um centavo de recurso público federal para isso, que é a esporotricose, que o Ministério da Saúde entende que é um problema sério, que afeta o animal e afeta os humanos, porque zoonose é isso, e, no entanto, não coloca um centavo para resolver o problema. Vê o animal sendo comido em vida, vê as pessoas tendo problemas, tendo que se hospitalizar, porque é uma doença que vai e volta, porque ela tá no meio ambiente, ela está na terra, ela está na palha, ela está no chão, na folha que cai da árvore, mas não tem controle. Então, se raiva, quem dera que o nosso problema fosse a raiva, porque dos males eu considero menor devido ao controle. Porque como ela é fatal para o humano, aí tem a vacina antirrábica. Então, as pessoas já entendem isso. Quem não faz na campanha, faz em casa, porque todo mundo tem medo, já tem uma coisa já está sedimentado no consciente coletivo de que raiva mata e, por isso, tem que vacinar. Então, eu acho assim, que dificilmente um animal desse encontrado na rua vai estar com raiva. Pode ter um caso ou outro, mas espera 10 dias para ver se o animal apresenta fotofobia, se o animal está babando muito, só porque às vezes está, mas não é por conta, às vezes comeu alguma planta ou deram algum veneno e o animal baba também. O animal também fica raivoso, porque ela está sendo corroído por dentro. Ele está com dor, ele vai babar também. Mas a raiva não, a raiva tem uma coisa principal da raiva é a fotofobia. O animal não aguenta com a claridade. Fica muito agressivo, não aguenta com a claridade. Isso são muito poucos os casos. Sim. Não sou da área veterinária, não, mas pela cobertura que se dá na vacinação antirrábica e pelo medo que todo mundo tem da raiva, todo mundo dá um jeito, pobre, rico, todo mundo de vacinação. Os ricos pagam, os pobres vão nas campanhas. Mas o animal, em geral, ele é vacinado. Permito. Isis, eu acho que a gente sempre deve trabalhar a questão da raiva com a possibilidade de. Porque é uma doença que está circulando no Brasil, ela não foi erradicada. E essa questão da fotofobia, da salivação, isso é no caso mais avançado da doença. No início, então assim, se o animal é de rua, se o animal é comunitário, atravessou a rua e foi atropelado, temos que ele é acostumado. Um cão que é vira-lata de rua, ele sabe atravessar a rua. Então, se ele foi atropelado, eu falei, opa, será que houve alguma coisa, uma confusão mental que se está iniciando, provocado pelo vírus da raiva? A gente sempre tem que trabalhar com a possibilidade. Da idade também, né, que o animal ele já não fica com o senso de localização como ele tem quando ele é mais novo. Então, idade, uma série de questões. O ideal é todo animal que é resgatado, ele passar por uma quarentena, ele tem que ser observado.
Você não sabe, pode ser uma esporotricose num gato, e se você não souber manusear, você vai ser contaminado. Então, isso daí, todo animal que é da rua precisa de uma quarentena, não pode sair carregando e achando que está tudo oitava maravilha, porque é um animal que está exposto às mais diversas intempéries do tempo, de doenças, de tudo. Ele é, infelizmente, ele é um animal que foi largado ali nas ruas pelas mãos humanas. Os responsáveis disso tudo somos nós mesmos, porque ele não brotou ali. Ele é largado por mãos humanas, é a falta da castração, que o animal que não é castrado vai lá e cruza com a fêmea, que não tem dono também, que cria na rua. Nós estamos agora com 8 cachorrinhos que foram criados, que nasceram num terreno baldio que tem do lado do palácio. Foram resgatar, porque o pessoal viu os gritinhos, se compadeceram, e foram lá e pegaram, porque era filhotinho, entendeu? E nós não tínhamos como fazer. Onde vai botar? Você leva para um local de resgate, o filhote, pega uma doença, morre tudo. Então, assim, você vê, alguém deixou ali aquela cadela, certamente é uma cadela de rua, ela não tem dono, porque se ela tivesse, né, os donos dariam falta e procurariam onde está esse animal. Saberia que tinha criado, né? Porque vai aparecer, se está barrigudo, vai aparecer sem a barriga, com os peitos inchados, sabe que criou. É fácil de reconhecer. Então, infelizmente, são as mãos humanas. Nós precisamos muito ainda. Por isso que a gente traz esse debate para aqui, porque esse debate de hoje, essas explicações, essa palestra, são orientações, são esclarecimentos, é aprendizado. E a gente aprende a lidar mais com determinadas situações. E pode sair de uma situação de risco. Então, assim, falta um processo educativo grande, que as prefeituras precisam, que bom que vocês são aqui, que são gestoras, mas que a gente precisa levar para a escola, convencer o gestor, convencer a Secretaria de Educação da importância, que seja semestralmente, que seja uma vez por ano, mas ter essa discussão nas escolas, com crianças, para poder passar informações do cuidado, do que significa o abandono é crime, se for maior de 18 anos, tem as penalidades da lei que estão previstas na lei. Se for uma criança, como que você aprende a lidar com o animal, a cuidar do animal, sabendo que ele é um ser que sente frio, fome, dor, sede, né, que não pode botar uma bombinha no rabinho de um gatinho, explodir, e achar que aquilo é a oitava maravilha, aquilo ser um momento de diversão de uma criança, e os pais acharem aquele comportamento normal e não corrigir seus filhos, orientarem. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar, gestoras, de um processo educativo cada vez mais constante, e as escolas são os locais que a gente precisa atacar como local de aprendizado, de conhecimento, para levar esse debate, para fornecer essas informações, esse conhecimento, que vai mudando a concepção das pessoas. Bom, basicamente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Mais alguém deseja? Você quer fazer suas considerações finais, Larissa? Letícia? Só agradecer foi pelo convite, e é muito bom ver que está tendo um olhar melhor para isso, né? A gente fala que nós, veterinários, não aprendemos nada de comportamento na faculdade, né? O que eu aprendi foi depois, com cursos e afins fora, porque não se dá nem na própria veterinária, se dá um olhar melhor para o comportamento, né? Então, a gente poder estar tendo um espaço, né? Eu ter um espaço desse, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre, né, o comportamento canino, né, o que vem, que eu acho que não só para ataque, eu acho que abrir um pouco a cabeça de vocês para várias coisas, né, de comportamento, eu já fico bastante feliz e agradecida. Nós é que agradecemos, doutora Letícia, por sua contribuição, por sua disponibilidade de vir aqui trazer essas informações. Essa sessão ela é reproduzida para a sociedade. E quantos de nós que está tendo essa oportunidade, desse conhecimento que você traz, de poder estar, né, adquirindo ele através de todos os seus estudos, de todas as suas experiências, de informações que você foi buscando, e traz para a gente, traz para a sociedade gratuitamente, porque a doutora Letícia vem aqui a convite, ela não cobrou pela palestra, ela está fazendo isso, um serviço de utilidade pública à sociedade. Então, receba o nosso agradecimento em nome do povo do Espírito Santo. E seja bem-vindo a essa casa, outras vezes que a senhora quiser vir, que a senhora quiser contribuir, assim, com projetos de lei na causa animal e outros, mas especialmente na causa animal. Tem essa deputada como uma pessoa,
né, aberta a ouvir, a abrigar o projeto e a gente levar em frente, porque, sendo bom para a sociedade, esse é o nosso papel aqui. Tá? Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de todos e convocando para a próxima, que acontecerá daqui a 15 dias, nesse plenário, onde nós vamos deliberar as matérias que estão para serem suas relatorias oferecidas. Então, peço à nossa equipe, ao diretor das comissões que se encontra conosco, para poder a gente estar fazendo uma divulgação ampla junto aos deputados, porque será uma reunião para deliberação de todos os projetos que estão conosco, que precisam andar, e não pode ficar parado aqui na Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Muito obrigada a todos e tenhamos uma boa noite.